Sejam bem-vindos ao quarto Revolution Now Conference. Eu sei que vocês devem estar ansiosos por assistir essa palestra, mas antes eu preciso contar uma novidade. Desde que a gente abriu a Revolution aqui em Curitiba, vocês sempre pediram pra gente para estudar aqui, e agora finalmente a gente conseguiu fazer uma plataforma EAD. Eu espero que vocês tenham uma boa palestra e vocês descobrem mais coisas sobre essa plataforma no final da semana. Olá, meu nome é Flávio Voigt, eu sou psicólogo, eu trabalho na Oriente Psicólogos Associados, que é uma clínica de psicologia que trabalha com atendimentos psicológicos, mas que também faz um trabalho em redes sociais ou de conscientização da importância da saúde mental. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é lidar com a carreira de artista e como pode ser difícil fazer uma escolha como essa na vida. Porque é uma dificuldade que começa desde muito cedo, mesmo que a gente não perceba. Então, como hábito de psicólogo mesmo, eu vou falar sobre como isso começa na infância, porque desde cedo, quando a gente escuta que não é para fazer alguma coisa na vida, a gente escuta: não faça arte, moleque arteiro, não faça isso. Arte já é sinônimo de fazer besteira desde que a gente nasce. E eu passei a minha infância escutando isso também. Por algum motivo, algumas famílias têm isso muito contra a arte. Eu vim de uma família muito religiosa também, que vedava a arte como uma expressão. Não deu muito certo. Eu escrevo, meu irmão é baterista, não funcionou. Mas desde cedo a gente cresceu com esse medo de poder se expressar. E esse medo vai além da infância. Eu lembro de uma vez que eu escutei uma frase que dizia que a primeira geração faz plantações, a segunda geração faz prédios, e a terceira geração estraga tudo e faz teatro. E isso me dava uma sensação tão triste de que eu não podia me expressar em nenhum momento, que a minha vontade de me expressar foi se calando. Eu escolhi uma profissão mais tradicional, eu fui tendo medo, mas isso não conseguiu me aquietar. Talvez essa frase faça tanto sentido sobre a geração que estraga tudo fazendo teatro, porque parece que é muito fácil você trabalhar com qualquer parte da arte quando você vem de uma família que trabalhou com coisas muito mais difíceis. Parece que é quase uma vergonha você ser artista quando seu pai é médico ou pedreiro ou qualquer coisa que pareça mais concreta de se fazer. Mas aí que mora uma grande sacada, porque a gente não está procurando uma coisa fácil. É muito mais fácil ser pedreiro ou médico sendo filho de um pedreiro ou médico. E é muito difícil você quebrar isso de ter uma tradição de trabalhos pesados na sua família e resolver criar arte. A gente busca uma dificuldade também, mas é uma outra dificuldade. Até quem trabalha com produção digital talvez entenda isso melhor, que qualquer videogame fácil enjoa. A gente procura sempre alguma coisa que nos dê um pouquinho de agonia e que exija mais da gente. E talvez depois de muitas gerações de trabalho braçal ou um trabalho muito específico, o mais difícil seja olhar para dentro e sentir que tem direito a contar uma história. Só que é tão difícil contar uma história que a gente tende a ter raiva de quem consegue. Qualquer pessoa muito bem sucedida na área da arte, ela tende a ter alguns odiadores, alguns haters em cima dela, dizendo que ela não tem direito de fazer isso, ou que a arte que ela produz não tem valor, e que ela não precisa fazer isso, ela precisa arranjar um emprego normal. E a gente cresce com isso na cabeça. E talvez hoje nem tanto, mas os artistas sempre foram associados com a margem da sociedade, com as prostitutas e os ladrões e os artistas. Sempre no mesmo grupo. Por isso é sempre uma batalha você conseguir fazer arte. Eu passei por essa batalha também. A minha arte não é arte de produção digital de nenhuma forma, mas eu escrevo e eu entendo como é difícil você bancar esse desejo. Mesmo com a minha família proibindo qualquer coisa que poderia ser artística, eu não consegui não escrever. Era uma maneira um pouquinho mais certinha. Pelo menos eu não estava fazendo teatro, pelo menos eu não estava tocando bateria que nem o meu irmão. Mas ainda assim eu tive minhas dificuldades. Eu lembro na adolescência, eu lembro do meu pai acordando de madrugada e indo brigar comigo porque eu estava digitando muito alto no computador e isso estava atrapalhando o sono dele. E foi aquele papo de estar proibido fazer blog. Era o blog que eu fazia na época. E era proibido, e eu não podia, mas eu não conseguia. Eu não ia dormir. Eu tentava escrever mais baixinho, ele acordava de novo, e a briga continuava no dia seguinte. E isso continuou até os meus 26 anos de idade, que eu precisei sair de um emprego, porque meu chefe reclamou da sala dele, que eu digitava muito alto, e que era para eu parar de ficar escrevendo durante o horário de trabalho, até porque estava atrapalhando ele. Talvez isso servisse para eu aprender a digitar mais baixo, mas não adianta, a gente nunca faz arte querendo não fazer barulho. A gente faz para incomodar um pouquinho. Faz parte do processo. Talvez para quem trabalha com uma arte um pouco mais
complexa como a arte digital, ou a criação de um videogame, ou qualquer tipo de arte que não seja diretamente contando uma história, a gente não veja tão claramente o sentido por trás disso. Mas sempre existe algum sentido por trás de fazer arte. E é um trabalho que cada um tem que fazer de encontrar qual é o sentido de estar fazendo arte. Eu ainda estava muito martelado na cabeça com a sensação de que a terceira geração estraga tudo depois de alguns trabalharem tão duro, que um dia eu acordei, depois de ter perdido meus avós, e estava com uma sensação muito estranha no meu corpo de que, de alguma maneira, eu olhava para minhas unhas e parecia que eram as unhas do meu avô. Eu andava e parecia que eu andava como os meus avós andavam. A minha casa parecia estar com o cheiro da casa deles. E eu não sabia lidar com isso. E a única maneira que eu tive de lidar com isso foi escrevendo a respeito. A gente encontra o sentido na nossa história. Se as 2 gerações antes da gente, ou as 20 gerações antes da gente não puderam contar a história delas, de alguma maneira essa história vive na gente. E de alguma maneira a gente precisa passar essa história adiante. Por mais que não pareça que a gente está falando disso, isso é transmitido em tudo que a gente prepara ou tudo que a gente cria. A gente cria com aquilo que a gente foi criado. Isso faz parte da gente. Por isso que talvez não faça tanto sentido ter vergonha de fazer arte depois de gerações que não faziam. Porque você não está envergonhando nenhuma história. Mesmo sem perceber, você está honrando a história do que veio atrás de você. Ainda assim, tem algumas dificuldades a mais em ser artista, que talvez não existam em outras carreiras. Por exemplo, todo mundo sabe que não é tão fácil assim ganhar dinheiro em algumas áreas artísticas. Ou que pelo menos não vai ser fácil de começo, não é todo mundo que vai ganhar muito bem. Ainda assim, alguma coisa na gente fala, faça isso. E obedecer isso é onde fica a maior dificuldade. E talvez seja a maior dificuldade de qualquer pessoa que está começando uma carreira artística. Talvez eu, como psicólogo, não consiga ajudar isso muito bem. Porque psicólogos não entendem de arte muito bem. Quem entende de arte são artistas. Então, eu separei alguns artistas que falam sobre arte e sobre a dificuldade de trabalhar com arte, a necessidade de fazer arte, que talvez sejam muito melhores do que eu citar Freud aqui para vocês. Tem um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, de um autor chamado Rainer Maria Rilke, que foi um livro que nasceu por acaso. Ele recebeu cartas de um poeta que estava em começo de carreira. O Rilke já era um poeta estabelecido. E esse poeta mandava alguns poemas dele e falava, viu, você sabe me dizer se eu presto para escrever? Você pode ler e dizer se eu sou bom? E eu separei um trechinho do que o Rilke respondeu, que pode ressoar com qualquer pessoa que trabalha com arte. O Rilke disse assim: o senhor está olhando para fora, e é justamente o que menos deveria fazer nesse momento. Ninguém pode lhe aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se isso estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Será que eu morreria se me fosse negado escrever? Isso acima de tudo. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Eu sou mesmo forçado a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se a resposta for afirmativa, e se apenas conseguir responder aquela pergunta com um forte e simples sou, então construa a sua vida de acordo com essa necessidade. Claro que ele não estava falando só de escrever. Qualquer arte vale isso. Em algum lugar dentro de você, e só você tem como saber isso, e você descobre isso na terapia ou no momento de desespero, você tem um motivo para criar. E você se sente capaz de fazer isso. Senão você não estaria assistindo um ciclo de palestras sobre como ser artista. A gente também tem uma série de questões sobre será que a gente presta. Todo artista tem essa dúvida de será que o que eu faço tem algum valor. Talvez isso aconteça porque talvez todo artista tenha algum problema de autoestima. Se não muito baixa, muito alta. E normalmente as duas coisas são a mesma. Quando a gente é criança e faz qualquer obra, um desenho que nossos pais aprovam e batem palma, a gente sente um prazer muito grande naquilo. Porque aquilo valida a nossa criação, valida a nossa vida. De certa forma, a gente começa a acreditar que só tem valor aquilo que a gente faz se aquilo for bom. Só tem valor aquilo que a gente acredita se alguém reconhecer. E essa acaba sendo uma das maiores armadilhas para quem começa a criar. Porque nem sempre o elogio vai vir. Aí a gente precisa retomar para aquilo que o Rilke falou no texto dele. Eu escrevo por quê? Eu crio por quê? Eu sou artista por quê? Se eu tenho um sentido maior em mim, se eu tenho histórias para contar, se faz sentido desde a vida dos meus avós até agora que eu crie, não posso depender da aprovação alheia para criar. Eu preciso criar mesmo que seja ruim.
Eu preciso distanciar a necessidade de ser bom da necessidade de criar. Quando eu posso fazer isso, eu ganho uma liberdade muito grande. Além disso, todo mundo duvida da própria capacidade, mesmo de fazer um trabalho mais ou menos. Por isso eu separei um segundo texto, um pequeno poema do Michelangelo que ele escreveu, um poema-carta que ele escreveu para um colega dele, falando sobre como era o trabalho de pintar a Capela Sistina. A Capela Sistina, ele teve que pintar a cúpula da capela, ele precisou passar dias de ponta cabeça, retorcido, tentando criar uma obra bonita. Lembrando que Michelangelo se reconhecia como escultor, ele não se sentia pintor. E ele escreveu essa carta, /poema para o amigo dele. Dizia ele: eu já estou com o pescoço inchado por conta dessa tortura, curvado como um gato na Lombardia ou em qualquer outro lugar onde a água parada seja veneno. O meu estômago está esmagado sob meu queixo, minha barba está apontando para o céu, meu cérebro está esmagado como em um caixão, meu peito contorcido como uma harpa. Meu pincel acima de mim o tempo todo goteja sem parar, fazendo do meu rosto um bom chão para respingos. As minhas coxas estão se enfiando nas minhas entranhas. Meu pobre traseiro se esforça para ser um contrapeso. Cada gesto que faço é cego e sem objetivo. Minha pele está flácida abaixo de mim, minha coluna está toda amarrotada de tanto se dobrar e estou tenso como um arco sírio. Por estar preso assim, meus pensamentos são loucos, são tolices traiçoeiras. Qualquer um atira errado com uma mira torta. Minha pintura está morta. Defenda isso por mim, Giovanni. Proteja meu valor. Eu não estou num lugar certo. Eu não sou pintor. Se Michelangelo pensou nisso enquanto ele criava uma das maiores obras de arte da humanidade, imagina a gente fazendo qualquer bostinha que a gente produza hoje. É normal. Qualquer um de nós vai ter pânico de fazer um mau trabalho. Qualquer um de nós vai ter dificuldade em se ver criticamente. Todo mundo vai odiar olhar para trás e ver uma obra que poderia ter ficado melhor. Mas isso faz parte do processo de se expressar. E expressar aquilo que nem sempre for bonito na gente. Nem tudo que a gente produzir vai ser exatamente aquilo que a gente imaginava. Normalmente a nossa expectativa é maior do que qualquer outra pessoa teria sobre o nosso trabalho. Imagina o que Michelangelo acharia na cabeça dele que ele deveria fazer. A gente sempre vai esperar mais da gente mesmo. Mas talvez, a gente sabendo que esse é um processo normal, a gente possa pegar mais leve. E novamente, a gente precisa pensar no motivo de estar criando arte. Se eu crio arte por obrigação de me expressar, eu não fico preso na necessidade de um bom trabalho. Eu não fico preso na necessidade de fazer a melhor obra possível. Porque eu sei que eu simplesmente preciso me expressar. Porque eu tenho uma história atrás de mim que precisa ser contada. Outra coisa que acontece bastante com quem trabalha com arte é a procrastinação. Eu amo isso, eu entendo que eu amo isso, eu sou doido para fazer isso da minha vida. Mas toda vez que eu tenho um projeto, eu deixo para o último dia. E eu não sou capaz de dar uma resposta para isso, porque eu honestamente terminei essa palestra 10 minutos atrás. Mas procrastinar não é tão ruim. A gente procrastina porque é bom, a gente procrastina porque é gostoso. A gente consegue se atualizar no que está acontecendo na TV, a gente sabe o que todo mundo está fazendo no Instagram, a gente consegue até evitar alguns problemas que teria se a gente não tivesse enrolado por tempo suficiente. Enrolar não é tão ruim. Deixar para depois faz sentido para o nosso cérebro. A gente lida com esse problema quando precisar lidar. O maior problema é quando a gente procrastina por medo. E por mais que não pareça, na maior parte das vezes a causa da procrastinação é o medo. A gente tem medo de não fazer um trabalho bom o suficiente. A gente tem medo de talvez não ser bem aprovado pelo que fez. A gente tem medo de não dar conta, então se eu não for dar conta do meu prazo, o que adianta eu tentar fazer agora, até a hora que a gente deixa para fazer 1 hora antes e por algum motivo dá conta, porque tirou a pressão do caminho. Ou medo mesmo de enfrentar a dificuldade do trabalho. Criar não é fácil. Ainda mais quando a gente fala dos aspectos técnicos e braçais e cheios de suor da criação. A gente tem medo de ter que passar pelo trabalho. E quanto maior a importância do trabalho que a gente está fazendo, mais medo a gente vai ter. Quanto mais importante aquilo que a gente tem a dizer, mais difícil é puxar o assunto. É justamente isso que vai provar a nossa capacidade. E a pressão entra por isso. Se eu não conseguir fazer, eu não vou ser bom.
melhor não arriscar. De novo, a gente volta. Se eu não preciso ser bom, eu tiro essa pressão do caminho. Se eu não estou me expressando para ter aprovação ou para ser amado de alguma forma, eu faço o que eu posso. E, em geral, o que a gente pode, basta. E eu imagino que para quem vive do que produz, isso seja mais difícil ainda. Se você depende do teu salário no fim do mês, ser a partir da conclusão de um projeto deve ser muito mais difícil criar. Ainda assim, é uma prova. Você propôs para si mesmo que teria que ser um artista, que seria um artista, que seria uma pessoa que criaria para viver. E todas aquelas pessoas que falaram que não ia dar certo, falam na sua cabeça na hora que você está procrastinando. Talvez seja a hora de lembrar novamente por que você cria. Que não é pelos outros. É porque você deseja. E o seu desejo tem valor, mesmo que seja uma área difícil. E talvez a única libertação que a gente tenha disso seja ser mais humilde. Por mais que a gente, em geral, tenha a autoestima muito baixa para criar, é ali que a gente tenta se provar, e quando a gente tenta se provar, a gente fica muito arrogante. A nossa visão sobre o nosso próprio trabalho, em geral, é muito arrogante. E perder a arrogância liberta. Olhar para o trabalho só como o que ele é. É um trabalho. É uma expressão de 1 milhão que eu vou fazer na minha vida. Eu posso fazer um trabalho ok. Ok, tá bom. Ok, tá ótimo. Eu posso até ter um momento de genialidade na minha vida, mas se eu tiver 1 milhão de momentos oks, eles provavelmente vão bater o um momento de genialidade que eu tenho. Outra dificuldade que a gente tem quando trabalha com arte é lidar com as críticas. Porque às vezes você vai produzir alguma coisa que o cliente não vai gostar, ou que alguém vai criticar, o colega da mesa do lado vai olhar e vai falar, isso não tá bom. E só quem cria sabe como isso dói. Eu entendo um pouco isso bem na pele, porque por um tempo eu tive a oportunidade de escrever para o UOL, falando sobre sexualidade, especificamente homossexualidade e transexualidade, num portal de internet que atinge milhares de pessoas. E é muito difícil quando você escreve alguma coisa com muito carinho e, de repente, tem 60 comentários por minuto, todos te xingando. Eu separei aqui algumas imagens para mostrar de alguns print screens de comentários que eu recebi nessa época ou em outros textos que eu escrevo e que podem dizer um pouquinho sobre como foi apanhar um pouquinho. Bom, aqui tem alguns comentários que eu recebi ontem de um texto que eu publiquei, que na hora eu fiquei muito triste, eu fiquei feliz porque eu lembrei que eu tinha essa palestra para fazer hoje. Então fez algum sentido. Primeiro comentário aqui. Que texto lindo. Faz um sobre seu cu. Segundo comentário. Gente que comete textos. Terceiro. Me poupe. O quarto. Que merda é essa que eu acabei de ler? Foi um texto que eu escrevi sobre o meu gato. Não tinha o que odiar ali. As pessoas conseguem arranjar um motivo. Tem um outro que eu separei aqui, de um texto que eu escrevi para o UOL, sobre uma agressão que uma professora sofreu de um aluno. E eu comentava no texto sobre como todos nós somos um pouco responsáveis sobre isso. O senhor Célio Angeloni, ele colocou o nome dele, vou deixar. Ele deixou o seguinte comentário. Senhor Flávio Voigt, o senhor acaba de ser infeliz em seu comentário ao dizer que o soco também foi meu. O senhor não me conhece e toma essa liberdade de envolver-me no tema. Nós nos encontraremos no tribunal para ajustarmos essa frase. Eu ainda estou esperando o oficial de justiça me intimar, mas estamos aí, isso é sério. A gente sempre vai receber críticas no nosso trabalho. A gente sempre vai ser odiado, principalmente quando a gente consegue ultrapassar essa barreira do começar a criar e começa a dar certo aquilo que a gente faz. Parece que a vida testa a gente mais um pouquinho e oferece mais uma resistência. É isso mesmo que você quer? Você tem certeza que você quer ser artista? Olha que você é um bosta. Olha quantas pessoas te odeiam. Olha quantas pessoas vão te processar. É muito difícil lidar com isso. E mais uma vez a gente retoma o mantra. Por que é que eu crio? Eu crio para agradar? Ou eu crio porque é absolutamente necessário para mim? O lado bom disso é que nem sempre a gente está apanhando. Às vezes vem coisas boas. Eu separei 2 comentários positivos para eu não chorar. Um deles falando... Bom, eu queria dizer que teus textos me fazem me sentir melhor. Hoje mesmo eu sofri o dia todo por ter falado algo que não agradou a todos. Fiquei triste, remoendo isso o dia todo. Mas depois de ler esse texto, estou me sentindo melhor. Obrigado.
O segundo aqui. Desculpa se vai parecer cruel, mas quando eu tô na merda eu leio uma das suas histórias de vida e agradeço pela minha. Eu não sei se é tão positivo assim, mas pelo menos lembra que o nosso suor faz sentido. A gente cria alguma coisa que provavelmente vai ser legal de ver, ou de ler, ou de se engajar com aquilo. O que a gente cria, por mais que a gente não crie para o outro, para alguém vai fazer bem. E você nunca sabe exatamente o que vai fazer bem para quem. Depois que você descobre que alguma coisa que você fez faz bem para alguém, isso te toca de uma maneira diferente. E, de novo, encosta lá na vaidade que todo artista tem um pouquinho, ou bastante. Saber que quando alguém te fala, eu queria me matar, aí eu vi esse texto. Ou eu estava tendo a pior noite da minha vida e eu vi a imagem que você criou. Enfim, vai acontecer isso na sua carreira em algum momento. Alguém vai gostar do que você faz. E vai ser muito bom. E aí mora o perigo. Porque se a gente escuta o elogio, a gente escuta a crítica também. Se a gente acredita no elogio, a gente acredita na crítica também. A única bússola que a gente tem para saber se o que a gente faz presta é a nossa intuição. É o nosso desejo de criar. Porque senão a gente começa a fazer coisas que funcionam. Eu já tive essas fases, assim, às vezes alguma coisa que eu escrevia viralizava ou chegava para muitas pessoas, causava uma comoção especial e eu tentava fazer algo parecido. E nunca deu certo, nunca funciona. A inspiração não vem de tentar atingir alguma coisa. Ela vem de estar sempre trabalhando e em algum momento ela aparecer e te encontrar trabalhando. Quando ela aparece, é muito bom. Se ela não aparece, você consegue produzir alguma coisa assim. A gente não precisa ser escravo da inspiração para criar alguma coisa. Por isso que a busca pela arte é sempre uma busca por sentido. Nem sempre a gente vê sentido no que as outras pessoas fazem. Às vezes a gente passa por uma família em que todo mundo é engenheiro e a gente não vê o menor sentido naquilo, por mais que a gente veja um prédio sendo construído na nossa frente. A maior dificuldade de ser artista, ou do artista, é a maior dificuldade que todo mundo tem, mas ela fica mais óbvia, que é a falta de sentido. Quando a gente cria, a gente está muito de cara com a falta de sentido. Não tem nada mais apavorante que mais nos lembre da morte do que uma página em branco. Ou um projeto que precisa ser feito e não é. Isso é devastador todos os dias quando você cria. Por mais que você esteja habituado, você está de olho na falta de sentido. Porque não faz mesmo sentido ser artista. Assim como não faz sentido ser engenheiro. Ou não faz sentido porcaria nenhuma na vida. A vida não faz tanto sentido assim. Talvez o artista seja justamente a pessoa que olha para isso e reconhece. Não faz sentido. Eu vou aqui desenhar isso. Eu vou escrever sobre essa falta de sentido. Porque no fundo a gente sabe que é tudo meio bosta mesmo. E aí sim eu vou para a psicologia. Pela primeira vez. Para o Freud, o artista é uma pessoa que tem uma fixação na fase anal do desenvolvimento. O que é a fase anal do desenvolvimento? É ali no primeiro para o segundo ano de vida quando a gente tem o primeiro controle dos esfíncteres que a gente consegue. A gente aprende a fazer cocô na hora que quer. E isso é uma explosão na cabeça de uma criança. Porque ela começa a controlar o mundo. Porque os pais dependem da hora que ela vai fazer cocô. Para chegarem no pinico, para conseguirem fazer alguma coisa, para estimularem, para ela não fazer cocô na sala. A criança, pela primeira vez, sente o gosto de produzir alguma coisa. E todo mundo que já teve criança em casa sabe que a criança vai no piniquinho, ela faz o serviço dela, ela enrola um pouquinho, que ela ganha atenção, ela produz finalmente, e aí, parabéns, tchau, cocô. Você tem que estimular essa produção da criança, porque senão ela vai fazer cocô na sala na próxima vez, ou na calça. A nossa primeira produção na vida é bosta. E ela guia tudo o que a gente faz, pelo resto da nossa vida. E nós, artistas, somos justamente as pessoas que ficaram presas nesse estágio da nossa vida. A gente ainda tá querendo fazer cocô para receber palminha. E não tem nada de errado nisso. Claro que fica um pouquinho mais difícil depois que a gente tem 3 anos de idade, porque não basta fazer cocô para ganhar aplauso.
E aí a gente fica complexado e surtado, precisando encontrar alguma coisa que faça sentido. No que é que eu sou bom, o que eu posso fazer para apresentar algum resultado para o mundo. E essa é a nossa batalha. O que eu faço de produção valorosa hoje? O que eu faço que presta hoje? O que eu faço para receber amor? Porque uma criança se sente muito amada quando aplaudem o cocô dela. E a gente se sente muito amado quando o nosso trabalho tem valor. Mas a escolha fica. Você vai fazer arte ou vai segurar o cocô o resto da vida? Por medo de não ganhar palma. Pode ser difícil, pode ser trabalhoso, mas você sabe o sentido que isso tem para você. Se a gente quer amor, se a gente quer arte, a gente precisa fazer merda. A gente precisa tolerar o erro, a gente precisa tolerar o medo, a gente precisa afrouxar o cu um pouco. E tentar. Porque talvez a nossa merda seja importante. Talvez aquilo que a gente crie faça bem para alguém. E mesmo que não faça, ficando preso na gente, não vai fazer bem também. A gente precisa fazer merda. A nossa merda. A merda que só a gente consegue fazer. Então, mãos à obra. Ou mãos à bosta. E boa sorte. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, compartilhe com alguém que talvez possa ouvir isso e fazer alguma coisa com isso. Compartilhe também a página do evento. Tem muitos eventos legais acontecendo que podem te ajudar a preparar a sua caminhada de artista. E precisando, pode entrar em contato comigo na minha página no Facebook. Também pode deixar um comentário na página do vídeo. Estamos aqui para isso. Boa sorte, boas criações e até a próxima.